Sim, ao contrário do que te diz a Roussetti mais próxima, a Rússia está desmoronando com as sanções. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Putin e o governo russo têm instigado sua rede de desinformação e alguns líderes de países aliados a reforçar a ideia de que as sanções não funcionaram, não deu certo, vamos acabar com as sanções. Segundo as relações públicas russas, a Rússia está indo muito bem e, ao contrário, é a Europa e o resto do mundo que estão sofrendo com as sanções. Então, a revista Foreign Policy Magazine fez um artigo com 9 mitos propagandeados pelos russos acerca das sanções e por que eles são falsos. E eu tomei a liberdade de adicionar mais um do ponto de vista libertário. Assim, talvez fique claro para as pessoas que a Rússia não apenas está sofrendo com as sanções, mas mais do que isso, a economia dela está sendo destruída completamente. A Europa, os Estados Unidos, o resto do mundo podem até sofrer com as sanções, faz parte do processo, mas a Rússia está sendo destruída. Vamos dar uma olhada nesses mitos. Mito número 1. A Rússia pode vender seu gás para a Ásia, ao invés da Europa. Não, gás natural é vendido tipicamente na forma de gasodutos, que são extremamente caros para serem construídos. Existe a possibilidade de venda de gás natural liquefeito, mas a Rússia não tem unidades suficientes de refrigeração para isso. Existem alguns gasodutos ligando a Rússia até a China, mas são de pequena capacidade, e existem também gasodutos planejados ou sendo construídos de maior capacidade, mas vão levar ainda alguns anos para ficarem prontos. A Rússia, se não vender seu gás para a Europa, para onde tem vários gasodutos, não tem para quem vender. Mito 2. A Rússia pode vender o seu petróleo para a Ásia, ao invés da Europa. O petróleo, ao contrário do gás natural, pode facilmente ser vendido por navios petroleiros, mas ainda precisa desses navios. Então a Rússia pode sim vender para a China, Índia, até o Brasil, que anda pensando em comprar diesel de lá. O problema para a Rússia são as distâncias. Vender para a Europa é muito mais perto, é muito mais lucrativo. Para a China, Índia, Brasil é muito mais longe. Além disso, sanções sobre seguros e navios tornaram o processo todo muito mais caro. No final, quem está comprando petróleo russo está pagando até $38 a menos que o preço de mercado por uma mercadoria que sai mais caro para a Rússia enviar e leva mais tempo. O pior de tudo isso é que a extração de petróleo na Rússia tem um custo significativo. Como explicamos no vídeo, a Rússia está ficando sem petróleo. Ela já explorou todos os campos de petróleo fáceis de explorar, e os que ela está explorando agora são bem mais caros. Portanto, com todo esse desconto, a Rússia provavelmente está tendo prejuízo em suas vendas de petróleo para a China e Índia, só insistindo nisso para tentar passar a imagem de que pode vender petróleo para outro. Mito número 3. A Rússia está substituindo suas importações do Ocidente com importações do Oriente. As importações russas foram muito mais visadas nessas sanções do que as exportações. Principalmente o setor tecnológico está privado de diversos componentes cruciais. Alguns certamente podem ser substituídos por componentes do Oriente, da China, mas existe um grande número que simplesmente não tem substituição possível. Pior, as sanções indiretas, empresas que prometem sancionar empresas que vendam produtos para a Rússia, fez com que até as empresas chinesas evitassem vender para a Rússia. O fato é que as exportações chinesas para a Rússia caíram 50% desde o início da guerra. E lógico, a Rússia pode tentar contrabando, e tem feito isso, mas é um negócio arriscado, caro e incerto. Recentemente, uma carga de chips para drones americana que supostamente iria para o Catar foi embargada na alfândega italiana porque descobriu-se que iria para a Rússia. Pode até tentar, mas não é tão certo assim. Mito 4. O consumo doméstico russo continua forte e inalterado. A autossuficiência russa era um fato no século passado, na época da União Soviética. Hoje não tem mais isso. Preços no mercado interno russo, principalmente dos produtos mais integrados à cadeia de suprimentos internacional, tiveram inflação de 40% a 50% no período. Algumas indústrias específicas, como automóveis, as vendas chegaram a cair 95% e tem poucos modelos disponíveis até para quem tem dinheiro para comprar.
Os dados da Yandex indicam uma diminuição de 20% no consumo interno. Isso é uma coisa enorme, com todos os transtornos que isso leva: fechamento de lojas, perda de empregos. Mito número 5. Negócios globais não saíram de fato da Rússia, apenas tiraram suas marcas. O McDonald's não saiu de fato da Rússia. A maior parte dos gerentes continua lá, bem como os empregados. Até as lojas e o cardápio é o mesmo, só mudou o nome. Essa é a impressão que a Rússia quer passar no caso do McDonald's, mas também no caso de várias outras empresas estrangeiras que saíram do país. O problema é que isso não é verdade. Muitos gerentes e empregados de fato ficaram na Rússia e as lojas também, mas a maior parte dos gestores, os compradores, os responsáveis pela logística e suprimentos, até porque esse é um pessoal capacitado e de interesse do McDonald's. Os contratos de fornecimento de materiais muito específicos, com fornecedores extremamente selecionados, sem isso a qualidade caiu notavelmente. Faltam produtos com frequência. O caso do McDonald's em si não é algo que faça diferença, mas todas as demais empresas estrangeiras que saíram também levaram o topo da empresa, todos os cérebros. O que ficou, mesmo que continue funcionando com outro nome, não é a mesma coisa. A fuga de cérebros, diga-se de passagem, foi alarmante, não apenas com as empresas, mas também pessoas querendo sair da Rússia. Isso vai dificultar enormemente a recuperação da Rússia no futuro. Mito número 6. A Rússia está tendo um superávit econômico enorme e acumulando fortunas. Em tese, a Rússia continua exportando óleo e gás para o mundo a preços altíssimos e agora é proibida de comprar um monte de coisa. Então está tendo um superávit enorme, com números gerados pelo próprio governo russo, o que, claro, são extremamente suspeitos. Estaria a Rússia ficando cada vez mais rica com as sanções? Não, isso é outro mito por um motivo simples. A guerra custa muito caro. Ao contrário da Ucrânia, que tem apoio financeiro e humanitário do resto do mundo, a Rússia está tendo que bancar sozinha o custo dessa guerra, que não é barato. Chegaram a falar de valores de 200 milhões de rublos por dia. Numa guerra que já dura 150 dias, isso é uma pequena fortuna. Além disso, Putin tem impulsionado vários projetos internos no país ao mesmo tempo, visando gerar empregos e dar alguma esperança ao povo. Tudo isso custa muito caro. Estima-se que o déficit russo esse ano fique em 2% do PIB, mesmo com os preços altíssimos do petróleo. E o petróleo não vai ficar muito tempo nesse preço alto. Mito número 7. A Rússia tem bilhões de dólares de reservas, então não vai fazer falta o dinheiro. A Rússia tinha cerca de 600 bilhões de dólares em reservas, é verdade. A questão é que metade disso, 300 bilhões, já foram congelados como parte das sanções e estão sendo considerados para a reparação de guerra, ou seja, vão acabar sendo entregues para a Ucrânia para pagar pelo prejuízo causado pela Rússia. Ao menos paga parcialmente esse prejuízo. Os outros 300 bilhões a Rússia ainda controla, mas estão erodindo rapidamente. Como falamos no item anterior, guerra custa caro. A Rússia tem ocultado números, mas, segundo relatórios internos do Banco Central Russo que a revista teve acesso, as reservas já caíram 75 bilhões de dólares nesses 150 primeiros dias da guerra. As reservas russas vão acabar rapidamente. Mito número 8. O rublo é a moeda que mais se valorizou neste ano. Fizemos um vídeo só sobre esse tema. Se as sanções estão funcionando, por que o rublo recuperou o valor? E a explicação da revista é a mesma. O rublo deixou de existir como moeda livremente transacionada. As regras impostas pelo Kremlin impedem as pessoas de vender rublo e obrigam empresas exportadoras russas a comprar rublo. De onde elas vão comprar o rublo se ninguém pode vender? Só tem uma opção, no Banco Central Russo. Então o Banco Central Russo acaba definindo o valor do rublo no valor que ele quiser. Só que isso não quer dizer nada, porque no final das contas o volume de transações é irrisório. Só empresas russas, obrigadas pela lei russa, compram rublos. Não há mais mercado. O valor do rublo não significa nada. Mito número 9. A maior parte das sanções já foi implementada, algumas foram até retiradas, então o pior já passou. Isso é um erro. Ainda tem muita coisa que não foi sancionada, e os países do Ocidente podem apertar essas sanções indefinidamente, o que está correto. O objetivo da sanção é acabar com a invasão russa da Ucrânia. Então o Ocidente tem que manter sempre a opção de que, olha, vai piorar.
se continuar. Enquanto a Rússia não retirar todas as suas tropas de todo o território ucraniano, inclusive Crimeia e Donbás, e não iniciar reparações pelos prejuízos, vai haver ainda muita coisa ainda pior. Russetes chegaram pateticamente a dizer: olha, o Putin continua no poder, enquanto Boris Johnson e o Mário Draghi foram retirados, como se isso não mostrasse apenas o defeito do Estado russo e a característica dos governos democratas, a alternância no poder. Ao contrário de ditaduras autoritárias como a do Putin, que se perpetua no poder às custas do sofrimento do povo russo, ambos saíram por fatores totalmente alheios à guerra. Inglaterra e Itália irão eleger novos premieres que manterão a mesma política com relação à Ucrânia. E olha, se entrar a Liz Truss lá na Inglaterra vai ser ainda pior para os russos. Não há derrota nenhuma no sistema democrático. Há derrota em ter alguém como Putin como presidente. O pior é que mesmo o fim da guerra não vai trazer de volta o que foi perdido pela Rússia. Mais do que as sanções, a confiança. Qual país europeu ou de qualquer lugar do mundo vai contar com energia russa para seu planejamento agora, sabendo que pode ser a qualquer momento arrastado como refém em uma guerra? Quantos anos vai levar para a Rússia reverter a fuga de cérebros ou atrair investimentos novamente? Mito número 10. Todo esse sacrifício vale a pena porque a Rússia luta contra o globalismo e a decadência do Ocidente. Olha, sim, o Ocidente tem muita coisa errada. Eu mesmo critico muita coisa nesse sentido. Mas achar que uma ditadura autoritária nos moldes putinianos vai resolver algum problema moral ou ético é não entender nada de moral ou ética ou lógica. E quanto ao globalismo, saiba que Putin é o maior globalista de todos. Se tem alguém que estaria super satisfeito com um governo mundial autoritário, seria o Putin. As sanções são um mecanismo libertário perfeito para resolver um problema do ditador maluco, porque não implicam no uso de violência. Ao contrário, garantem a derrota do ditador, garantem a derrota do agressor sem o uso de violência. Sim, é um fato que muitos russos, alguns até contrários à guerra, acabam sofrendo também. Mas, novamente, não estão sofrendo violência. Apenas pessoas não querem fazer negócio com eles. Quiseram os ucranianos terem o luxo de não sofrerem violência não provocada assim. Nunca esqueçam deste ponto básico. A Rússia iniciou a agressão. Isso faz toda a diferença. Obrigado pela audiência.